O António Rodrigues é um dos fundadores do Mini Garden. Bem-vindo, António. Tenho aqui um Mini Garden mesmo à minha frente. Não sozinho, o Mini Garden surgiu aí numa ideia de família, não foi? Exatamente. Nossa empresa familiar começou na agricultura. Portanto, nós começámos a desenvolver sistemas de cultivo de plantas que fossem mais eficazes e mais competitivos. Portanto, desenvolvemos, entretanto, o Mini Garden vertical, que são sistemas de cultivo vertical, e agora vemos hoje aqui apresentar o Mini Garden Basic, já dirigido para outro tipo de urbano. Este conceito do Mini Garden nasceu em 2009, à volta disso? 2007. 2007. O que é que o António fazia antes? Já trabalhava nesta área ou não? Não. Portanto, eu era administrador dessa empresa agroalimentar, que era a Quiscamp. Estávamos a montar um negócio agroalimentar e no desenvolvimento, portanto, entendemos importante para esse negócio agroalimentar cultivar as próprias plantas que iam ser usadas para pratos de confecção na indústria agroalimentar. Sim. E, entretanto, começámos a desenvolver sistemas de cultivo, como expliquei. Portanto, tínhamos pessoas com competências, agrónomos, portanto, começámos a desenvolver, tivemos novas ideias e chegámos a um sistema de cultivo vertical, neste caso para a produção agrícola. Mas acharam também que as pessoas lá em casa também poderiam ter vontade de cultivar as suas próprias coisas, não é? Exatamente, a questão da proximidade, portanto, há bocado penso que tiveram a falar de desperdícios, imagina o que é o desperdício que há desde a produção, dos locais de produção até os locais de consumo e até dentro da nossa própria casa, não é? Agora, portanto, hoje em dia, com os nossos sistemas de cultivo, podemos cultivar os nossos próprios alimentos e outras coisas, até em termos decorativos. Portanto, e na prática, o que vocês têm criado ao longo do vosso trabalho são estratégias, são instrumentos que as pessoas podem utilizar consoante a necessidade de cada um e consoante também as condições de cada um. Exato. Para que possam produzir as suas próprias coisas, não é? Exatamente. Começámos com sistemas de cultivo verticais, porque entretanto apercebemos que... São estes que estamos a ver na imagem? Exatamente, aqui é uma pequena horta, neste caso uma aplicação de uma horta. Isto é um Mini Garden Corner, por exemplo, muito fácil de utilizar em cantos, que são espaços... Na própria cozinha, não é? Na cozinha, ou exatamente, neste caso com plantas aromáticas. Aqui este é o Mini Garden Basic que eu venho hoje apresentar. Isto é ter a horta à mão, não é? Isto é uma parede, olha, isto é uma aplicação cénica em Hong Kong, no Chatham Park, que é o maior parque urbano de Hong Kong. Foi feito por vocês esse trabalho? Não, o sistema é nosso, foi feito por uma empresa de paisagismo, neste caso de chinesa. É que isto depois tem as mais variadas aplicações e mais, as pessoas depois podem criar em cima daquilo que vocês fazem, não é? Exatamente, portanto, isto tem N aplicações, eu costumo dizer que temos 4 grandes áreas. Temos a área que é ambiental, portanto, já ouviu que é trazer plantas para as cidades, porque as cidades precisam de oxigênio, fixar o carbono, não é? O trabalho das plantas, portanto, quanto mais massificação de plantas tivermos na cidade, melhor. Depois temos uma componente gourmet, não é? Que, por exemplo, que é a pessoa cultivar as suas próprias ervas aromáticas ou hortícolas e utilizar na cozinha. De forma biológica, portanto, por exemplo, exatamente, não é? E o sabor da confecção é totalmente diferente. E depois é o próprio prazer. Exatamente, e depois o próprio prazer que temos. E depois temos a componente educacional, que é muito importante também, porque, por exemplo, a geração das minhas filhas não tem qualquer ligação à terra, não é? Portanto, o meu pai nasceu numa aldeia do interior de Portugal, portanto, fazia agricultura de subsistência, tinha essa ligação. Eu ainda tive uma ligação através dos meus avós, que ia nas férias lá. Mas, entretanto, já não tenho os meus avós, já nasceram e cresceram na cidade. Exatamente, e elas hoje em dia é em casa que vêm na minha horta. Como é que as plantas crescem, os morangos, exatamente, comer um morango e verem como é que elas crescem. E, portanto, essa componente educacional. E depois temos uma componente que é uma nova maneira de jardinagem, portanto, e cénica, decorativa. Portanto, pois, que tem várias aplicações e que é super agradável. Eu sei que as suas filhas adoram a sua profissão, não é? Exatamente. Elas dizem isso. Eu penso que elas dizem isso porque eu gosto realmente da minha profissão. Eu transmito-lhes isso. E porque faz coisas bonitas também, não é? Muito obrigado. Mas íamos falar, portanto, falamos já, e já vimos aí o garden em altura, o mini garden em altura, não é? Na vertical. Na vertical, sistemas de cultivo vertical. Quais são os outros sistemas? Agora vou-lhe apresentar um que nós desenvolvemos, que é o Mini Garden Basic.
Sim. Portanto, básico. Básico, exatamente. simples. Portanto, a ideia para principiantes, é isso, António? Exatamente, é para os principiantes de jardinagem, para aquelas pessoas que não têm tempo e dizem que as plantas morrem. Portanto, identificámos quais são os fatores de sucesso para que as plantas não morram e desenvolvemos um sistema muito simples. E eu, se puder, exemplificava aqui a montagem. Pode e deve, e é muito vamos simples. aprender todos. Então, portanto, isto é a nossa embalagem. Portanto, isto é jardinagem para quem não... ou agricultura para quem não percebe nada do assunto, não é? Exatamente. Vem aqui o folheto de instruções, vem aqui, muito importante esse sistema... Portanto, tem que arranjar esse kit antes de mais, não é? Muito bem. Mas portanto, isto é a base. Vou pôr isto no chão, desculpa. Temos 6 minutos ainda, Okay. Portanto, acho que tem tempo, António. Vamos pôr aqui uma manta geotêxtil. O que é isso? Portanto, isto é uma manta que, portanto, isto é um depósito de água e vai transmitir a água à base ao fundo dos vasos, que por sua vez sofre capilaridade e rega. Para manter... Mas não só rega, também faz a nutrição das plantas, porque não basta regar. Também tem nutrientes aí nessa... Exatamente. Agora, entretanto, vamos pôr agora este anel. Portanto, não precisa de terra? Não. Eu já vou explicar com Fantástico. Mas foram vocês que criaram este produto? Exatamente, um produto patenteado. Todos os nossos produtos, já agora, são todos produzidos em Portugal. É tudo made in Portugal. Exportamos para mais de 60 países espalhados por todo o mundo, pelos 5 continentes. Como é que lhe chama a isto? Este é um mini garden básico. Isto é uma tela geotextil. Foram vocês que criaram? Não, isso aí compramos e utilizamos. E compramos uma produção nacional, não é? Sim. Portanto, isto está praticamente concluído. Temos aqui o depósito que vem dentro da embalagem, que o aproveitei já tem água. Portanto, coloca-se água, um depósito de uma capacidade de 1,5 litros. E depois temos aqui de oferta os nutrientes, neste caso. É um mini garden grow up, que é um nutriente, que vem exatamente em saqueta com a dose certa para a capacidade do depósito. Sim. Que é 1,25 litro. Está aqui. Nem essas contas têm que fazer, é só abrir e despejar lá dentro. Veja a facilidade, sem sujar as mãos. Chega aqui. Isso podia-se chamar também agricultura para preguiçosos, não? Também. Portanto, mas nós temos que pensar exatamente nas pessoas que coisas práticas, não é? Pessoas que têm gosto de ter plantas, mas depois na prática não têm tempo para aprender ou não têm tempo para ter um jardim mais elaborado, não é? Ou então tentam, depois têm sucesso, está a ver? Pronto. E então, olha, vou pôr o depósito. Pronto. O depósito fica assim? Eu vou explicar. Isto é uma tampa muito importante. Este produto é patenteado também, como lhe disse. Que tem 2 furinhos. Tem 2 furinhos que faz o doseamento certo da água. Portanto, a pessoa não tem que se preocupar. É só encher o depósito e colocar o depósito. Muito bem. Neste momento a água está a ser transmitida pela tela, está a espalhar-se. Eu estou a ver já a espalhar-se. E agora tem 2 opções. A primeira opção, compra, até num vulgar supermercado ou num garden center, ou, portanto, 2 vasos. As plantas se quer. E pronto, está feito. Pronto. Portanto, tem aqui um sistema de cultivo. E é o próprio depósito que vai controlando as plantas, vai distribuindo a água que elas precisam, não é? Ao contrário. E com nutrientes, não? Ou seja, então... o sistema permite com que a água e os nutrientes cheguem à planta. Agora, há plantas que necessitam, se eu tivesse aqui um tomilho, têm necessidades hídricas de água menores. Do que aqui, por exemplo, já os coentros. Já o básico é para mim. Portanto, exatamente. E a planta faz essa gestão. Portanto, a planta vai buscar água ao substrato, certo? Quando não tem água, o substrato, por capilaridade, sobe. Vai buscar ao depósito, exatamente, é isso? Portanto, um equilíbrio perfeito. A única preocupação é quando o depósito estiver vazio, tem que se voltar a encher, nem sempre tem que se nutrir a planta. Portanto, nós oferecemos exatamente uma saqueta, que depois vendemos nestas embalagens à parte para a pessoa se quiser comprar mais quando tiver que mudar o depósito, não é? Exatamente. Para voltar a pôr lá dentro. Exatamente, tem aqui um sistema de cultivo fácil. Nutrientes. Entretanto, isto já está no mercado há cerca de 6 meses. Só que, entretanto, vamos agora lançar novos acessórios. Então? Sempre a pensar na questão na praticidade e novas funcionalidades, não é? Sim. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro desenvolvemos um vaso, especialmente desenvolvido pelo sistema, porque o fundo do vaso é muito importante, porque há uma parte do vaso que tem que tocar na manta geotêxtil para a água subir, mas há outra que não pode tocar, que é fundamental para o arejamento das plantas. E há muitos vasos... Está tudo em água. Exatamente. E há muitos vasos no mercado que não têm esse cuidado. Também, não é? Exatamente. E então, portanto, aí já obriga um transplante ou uma plantação. Portanto, enquanto aqui a pessoa não sujou as mãos, portanto, mais simples do que isto é impossível, não é? Neste caso, eu trouxe do nosso escritório, neste caso, umas begónias.
já plantadas. Muito bem. Vamos. E pronto, e utilizando estes vasos... Aí tem mesmo que se pôr a terra e tem mesmo que se pôr as plantas, exatamente, não é? fazer um transplante ou uma plantação. Pronto, e aí ficou, portanto, neste caso são plantas de interior, aqui eram plantas aromáticas. Sim, portanto, sim. E, aqui, e com os vasos próprios, e os vasos são bonitos também, e o branco fica bem a qualquer lado. Mas não acabou, eu tenho aqui mais umas novidades. Exatamente. Eu vou retirar estes vasos. Entretanto, desenvolvemos, neste caso, uma floreira com uma área de plantação maior. E então, vou tirar aqui o depósito. Portanto, é possível adaptar essa base a outras dimensões, é isso? Exatamente. Vamos lá ver se consegue ver lá em casa, que tem tantas plantas à sua frente. É verdade. Portanto, e aplica aqui, já agora eu também trouxe uma planta neste caso plantada. O depósito passa para o lado de cá? Exatamente. Também podia acontecer na outra situação. O depósito estava ao meio, mas podia pôr numa das pontas. Chega aqui e, portanto, pega na floreira que eu lhe mostrei, mas neste caso já plantada. E fantástico. Pronto. E tem outro desenho. Mas ainda não acabou, por fim. Vamos ter que acabar. Mas rapidamente, desenvolvemos esta poleia, que serve para este mini garden, mas também vai servir para suspender o mini garden vertical, portanto, universal. Portanto, a pessoa, para fusar à parede, é muito importante que esteja na horizontal. Portanto, em vez de ter pousado, se quiser ver, ter... estes espigões, pega nestes espigões, encaixa aqui, encaixa no fundo e, neste caso, pendura. Portanto, repara, de um sistema simples passa a um sistema modular com novas funcionalidades. Isto é um sistema um bocadinho semelhante ao conceito do fast food, só que aqui é o fast agricultura, não é? Exatamente. Porquê? Porque é fundamental, o fast garden. É fundamental trazer plantas para as cidades, porque as plantas, o cultivar, está no nosso código genético, em todos nós. Parabéns, António, porque realmente aquilo que vocês têm inventado é motivador, mesmo muito para quem não percebe nada de plantas. Muito obrigado. Eu aproveitava para lhe oferecer aqui este mini garden básico para o seu escritório. Escolhi umas velas, não vou vulgar. São bonitas. São plantas ideais para zonas interiores com pouca luz, porque também é preciso saber escolher as plantas para os locais. Mas neste caso, portanto, obrigadíssima. Vou tentar, prometo, cuidar muito bem desse mini garden. Obrigada, António.